Bora trabalhar. Hoje é dia 27 de junho de 2022, iniciando mais uma aula da disciplina de Linguagem de Programação 2. Estamos terminando junho para entrar em julho, temos mais 2 meses de aula. Vamos ver se agora, no próximo mês de julho, a gente já começa no Android Studio, para ver se a gente começa já a fazer alguns pequenos exemplos de aplicativo para Android. Então, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui no nosso tutorial de Java, como preparação para o Android Studio. Deixa eu compartilhar aqui a tela, para continuarmos do ponto onde paramos. Tutorial, programação Java. Bom, deixa eu pegar aqui o último exemplo que nós implementamos na aula passada, para a gente ver onde nós paramos. O último exemplo implementado foi o P39. O P39. Isso. Deixa eu melhorar a visualização aqui. Só relembrando, o P39 tem a ver com 37 e com 38. Então, nós vimos aqui o P37, que é uma classe abstrata, e tem um método estudar, que é um método abstrato. No P38, é uma classe que estende P37, ou seja, na P38, a classe P38, ela recebe como herança todas os atributos e métodos da classe P37. E aqui na classe P38 é implementado o método estudar, que é um método que está aqui como abstrato na P37. Então, quando eu faço isso aqui, eu estou especificando que eu vou ter um método abstrato chamado estudar. Ele não está implementado aqui, ele não está codificado aqui. Consequentemente, eu sou obrigado a fazer essa implementação na classe que herdar as características do P37. No caso, foi a P38, então esse método estudar foi implementado aqui. E na P39, nós simplesmente criamos uma instância da classe P38 e mostramos aqui o acesso aos atributos e métodos das classes P38 e, por herança, da P37. Então, nós estávamos aqui, então, nessa parte de modificadores, construtores nós já vimos. Construtores nós já vimos, os modificadores, exatamente nessa parte, né? Nos modificadores nós estávamos vendo o abstrato. Vamos ver aqui se o exemplo foi esse. Isso, o abstrato. Então, agora, nós vamos adiante, que é encapsular. Vamos descobrir o encapsulamento. Tá. O que é encapsular? Encapsular é uma forma de programar. E aí eu vou aproveitar e pegar alguns exemplos que nós já implementamos aqui. Deixa eu ver aqui, o P35 não é um bom exemplo. Deixa eu fechar esses caras aqui para mim poder pegar. Deixa eu ver se o P33 tem.
P32. Opa. P32. P32. Não tem. Ah, já sei onde vai ter isso. Esse exemplo que eu quero explicar antes de mostrar. Pessoa. Bom, aqui a classe, foi implementada a classe pessoa e nós mexemos nela aqui mesmo. Então ainda não é isso que eu quero. Eu acho que lá na classe carro e vender, deixa eu ver. A classe vender usa uma instância do método carro. Para me explicar o encapsulamento, eu vou dar só uma alterada aqui. Isso aqui vocês não vão precisar fazer não, tá? Eu preciso... Ah, não, nem preciso. Deixa eu ver. Carro tá aqui. Tá. Mas esse carro e esse carro... Tem o método buzinar aqui? Tem. Nossa, engraçado. Tá, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Nesse código aqui do vender, criei uma instância da classe carro que se chama feed147. Consequentemente, eu consegui chamar o método buzinar, que é esse método aqui, ó. Então, deixa eu abrir aqui o prompt para mostrar para vocês que se eu chamar a classe vender, que eu não sei se já está compilada, já funcionou. Quando eu executei o vender, ele criou a instância de carro e fez ele buzinar. O que eu vou fazer aqui agora é o seguinte, eu vou pegar a capacidade do feed147, que é uma propriedade, e falar que vai ser, sei lá, 88. E depois eu vou mandar mostrar essa capacidade. Pronto. Aí eu vou mandar mostrar. Vou mostrar a capacidade do feed147. Deixa eu compilar novamente aqui o vender. Java C vender.java. Compilou. Mas que saco, gente. Ah, agora eu consegui. Então é isso que eu quero. Ó. Compilou. Então agora eu vou executar novamente o vender e vocês vão perceber que lugares 88. O que eu quero mostrar para vocês com esse ajuste que eu fiz nesses exemplos que nós desenvolvemos nas aulas passadas? Eu estou mostrando para vocês que de dentro da classe vender, eu consegui alterar o atributo capacidade da instância feed147, que é uma instância da classe carro. Ou seja, essa classe carro, que tem dois atributos, atributo placa e atributo capacidade, eles estão especificados aqui na classe carro de uma forma que você consegue mexer nesses atributos em outras classes. Repetindo, dentro da classe vender, eu consegui
alterar o valor diretamente do atributo capacidade da instância Fiat 147, que é uma instância da classe carro. Bom, o que é o encapsulamento? Encapsulamento é ao criar os atributos de uma classe, eu defino esses atributos como de acesso privado, restrito. Isso vai proibir com que esse exemplo que eu acabei de mostrar para vocês aconteça. Só para ilustrar, eu vou pegar aqui a capacidade que está int e vou falar que ela agora é privada. Ou seja, o atributo capacidade da classe carro agora tem acesso privado. Vou salvar. Vou compilar agora o carro.java. E agora eu vou tentar executar novamente o vender. Vejam que agora deu erro. Deu erro porque ele está falando aqui, ó, que eu não consigo mais ter acesso ao atributo capacidade da classe carro, porque esse acesso agora é privado. Aí você deveria perguntar, poxa, se o acesso é privado, como é que faz para outras classes conseguirem mexer no valor desse atributo da classe? Aí, no conceito de encapsular, nós criamos os métodos get e set para todos os atributos da classe. E aí eu vou fazer isso agora. Vou copiar esse exemplo. Vou começar os exemplos que a gente vai fazer da aula de hoje. Vou fechar isso aqui. Até então, vocês não precisam fazer esses ajustes que eu fiz aqui. Na aula passada, nós paramos no P39. Portanto, agora nós vamos para o P40. P40. Vou salvar esse P40 aqui. P40.java. Deixa eu ver se eu vou deixar P40 ou se eu vou criar alguma coisa mais real. Vou deixar esse primeiro exemplo como P40 mesmo. Nessa classe P40, eu vou criar algumas propriedades, alguns atributos, desculpa. Esses atributos serão de acesso privado. Então, o P40 vai ter X, Y, e vai ter W. 3 atributos. Então, eu tenho a classe P40 com os 3 atributos, X, Y e W. Todos esses 3 atributos da classe P40 são de acesso restrito privado. Isso significa que, se eu criar uma instância da classe P40 em outra classe, eu não terei acesso para alterar. E nem para fazer acesso para pegar, tá? Eu vou voltar lá, porque isso aqui é importante. Vou voltar na classe vender e voltar na classe carro. Cadê a classe carro? Está aqui. Do mesmo jeito que eu tentei alterar a capacidade aqui e não consegui, porque agora a capacidade está privada, eu também não consigo ter acesso direto a essa propriedade, ó. Então, eu tirei, vocês vão perceber que deve dar erro novamente. Vamos compilar aqui de novo o vender. Vamos tentar, opa, já deu um erro lá, ó. Já na compilação ele está falando que deu erro na onde? No print.
Por quê? Porque agora capacidade é restrito lá na classe carro. Se ele é restrito com acesso privado, eu não consigo nem alterar e nem pegar a informação de forma direta. Se eu não consigo alterar ou consultar essa informação, o que eu preciso fazer então? Quando eu tiver uma classe com atributos com acesso privado, eu crio os métodos get e set para cada atributo. Então, eu tenho o atributo x. Então, eu vou criar aqui, ó, get x, que retorna x. E vou criar o set x, x é string, então vai receber um x, e aqui... Então, o que é o get? O get é pegar. Quando eu chamar o método getX da classe P40, eu quero o conteúdo de x. Por isso que o método getX está devolvendo o valor de x. Quando eu chamar o método setX da classe P40, eu devo passar qual é o valor que eu quero colocar dentro de x. Porque aí, deixa eu trocar isso aqui, só para não gerar confusão. Pronto. Então, o método setX recebe um string g. E esse g que eu passei será colocado dentro de x. O que eu quero que vocês percebam aqui com isso? Que o encapsulamento é o ato de pegar os atributos da classe, colocar com acesso privado, e aí você cria métodos get e set para todos os atributos. Qual que é a vantagem disso? A vantagem é que, para ter acesso à informação do atributo ou para alterar o conteúdo do atributo, você só consegue fazer isso através de um método. E um método é um algoritmo onde você pode testar ou você pode colocar regras tanto para alterar o valor daquele atributo, como para pegar aquela informação. Então, eu estou encapsulando as informações que estão contidas nos atributos da classe. Nenhum outro código, nenhuma outra classe Java terá acesso direto a essas informações que estão armazenadas nos atributos da classe. O acesso para consulta ou alteração desses valores, desses atributos, será exclusivamente através dos métodos get e set. Consequentemente, eu terei a possibilidade de criar algoritmos aqui para definir como será tanto o acesso à informação como a alteração. Bom, do mesmo jeito que eu fiz para X, eu vou ter que fazer para Y e para W. Eu vou facilitar aqui para a gente ganhar um pouco de tempo. Vou colocar só dois atributos, X e Y, e isso aqui que eu fiz para o X, eu vou fazer também para o Y. Então, eu vou ter o get Y e vou ter o set Y. O Y é int. Pronto. Então, essa é a minha classe P40. Agora, eu vou criar a classe. Deixa eu só copiar aqui para ganhar tempo. Vou criar a classe P41, que é a classe que a classe P41, deixa eu salvar ela aqui, P41.java. Essa classe P41, nela
eu vou criar uma instância da classe P40, que eu vou chamar de VU igual new P40. Pronto. Agora, eu quero, como a classe, como VU está muito feio, deixa eu mudar esse nome aqui. GG. GG é uma instância da classe P40. A classe P40 tem dois atributos, x, y, e eles estão definidos com acesso privado, ou seja, eles estão encapsulados. Consequentemente, para mim fazer acesso nesse x e nesse y, eu tenho que usar os métodos getSet. Então, se eu quero setar um valor, eu tenho que colocar gg.setx e o valor que eu quero para x. X é int, então eu vou colocar aqui, 788. gg.setY. Y é string. Então, vou colocar aqui, André, o FTM. Ponto e vírgula. Agora, na hora de mostrar, deixa eu copiar aqui, porque eu estou com preguiça de digitar esse system printout aqui. Agora eu quero mostrar o que tem no atributo x. Então, eu vou falar aqui o seguinte, x é igual ao quê? X é igual a gg.getX. Eu tenho que chamar o método getX para que ele me devolva o valor de x. Eu não faço mais o acesso direto ao atributo. O mesmo acontece com y. Se eu quero saber o que tem dentro de y, eu tenho que fazer gg.getY. Então, percebam que, ao criar uma instância de uma classe, onde os seus atributos estão encapsulados, eu altero o valor de um atributo usando o método set. Eu pego o conteúdo de um atributo usando o método get. Vamos testar esse negócio aqui agora. Então, precisamos compilar o p40.java, depois precisamos compilar o p41.java. Opa! SetY está errado, porque na realidade é... Não, o y não é x. O y é int, o x que é string. Fiz confusão? Fiz confusão. Então, esse 88 é de baixo, esse André aqui é de cima. O x é string e o y é int. Então, o x, uma string, e o y, int. Vou salvar tudo aqui. E vamos compilar novamente o P40 e agora o P41. Compilados, posso executar agora o P41. E aí vocês vão ver que eu tenho o acesso ao atributo x, lá dentro tem André UFTM. E o atributo y, lá dentro tem 88. Coloquei esses valores usando o método set e tive acesso aos valores desses atributos usando o método get. Por quê? Porque se eu tentar acessar direto gg.x igual o FTM, se eu tentar fazer uma atribuição direta ao atributo, o que vai acontecer? Esse é o P41, vamos compilar ele novamente. Ele dá erro. Por quê? Porque o acesso a esse atributo x é privado. O atributo XY da classe P40 está encapsulado. Ou seja, eu encapsulei, eu protegi o acesso aos atributos da classe.
E aí, para ter acesso a esses atributos, eu criei os métodos getSet. Aqui não tem nada de especial nesses métodos, mas, dentro do conceito de encapsulamento, a minha vantagem ao encapsular é porque eu posso colocar regras de negócio, tanto para acesso ao valor do atributo ou para alterar o valor do atributo. Só a título de ilustração, muito, assim, até meio grotesco, mas, por exemplo, se eu estivesse falando de um sistema de emissão de carteira de habilitação, por exemplo, onde teria que colocar a idade da pessoa que está tirando, né? Eu teria que pessoa e um dos atributos seria a idade. Na hora que a pessoa mandar no set idade para colocar a idade do possível motorista, se ela me mandar um valor menor que 18, eu posso não aceitar e gerar uma mensagem de erro e não permitir registrar a idade da pessoa que vai tirar a habilitação ou vai renovar a habilitação com menos... Renovar não, né? Vai tirar a habilitação com menos de 18 anos. Então, percebam que aqui eu posso fazer validações, eu posso definir critérios e regras para os atributos da classe. Alguma dúvida, alguma pergunta? Deixa eu ver se tem... Aqui, esse exemplo que ele mostra aqui é isso, né? Ele cria um atributo name da classe Pearson, fala que o acesso é privado, ou seja, acesso restrito. Restrito, quando você fala que ele é privado, o acesso ao atributo é só dentro da própria classe. Então, cria-se os métodos get e set, e aí, na hora de fazer o uso, e você cria uma instância da classe, aqui ele está mostrando que vai dar erro, porque name é de acesso privado, você não faz esse acesso direto. Aí ele está mostrando que dá erro, e aí ele mostra que o correto é que você use o método setName para colocar essa informação dentro do atributo name lá da classe Pearson. Alguma dúvida sobre encapsular? Inclusive, os principais editores, as IDEs, as ferramentas que a gente usa para desenvolvimento Java, a maioria delas tem recursos de geração automática desses métodos getSet. Você cria uma classe, define os atributos e depois você manda gerar, ele gera automaticamente os métodos getSet nesse formato simples e depois você tem a possibilidade de incrementar esses métodos. Eles não usam o código, eles usam a programação orientada a objetos e não o código procedural. Não entendi, repete? Por que nas empresas, ao invés de eles usarem o procedural, né, que quando a gente está pensando lá, a gente aprende, eles usam o orientado a objetos? Porque o procedural, a programação procedural é uma programação que praticamente não se usa há 20 anos. Desde que um cientista, um cara, inventou esse conceito de programação orientada a objeto, os sistemas novos já foram desenvolvidos sobre esse novo conceito. Porque ele se mostrou ser, a programação orientada a objetos, ela se mostrou uma forma de programar muito mais eficiente. Quando a gente fala de eficiência, a gente está falando que é uma forma de programar que permite a reusabilidade de código de uma forma mais eficiente, você desenvolve sistemas mais complexos com menos tempo, estruturando o algoritmo de forma orientada a objeto. Então, muito do que se tem rodando nas empresas hoje, ainda tem muito sistema antigo que foram concebidos na forma procedural, que está funcionando, está atendendo a empresa e continua lá rodando. Ninguém vai reescrever alguma coisa só porque acha que vai ficar mais bonito o código. Uma empresa, se tem um sistema que está funcionando, está atendendo, está adequado, vai continuar rodando. Muito provavelmente nenhuma empresa vai jogar dinheiro fora, reescrevendo um algoritmo sobre uma nova metodologia para fazer a mesma coisa que o outro já está fazendo. Então, a programação procedural, ela era a forma que se tinha de programar até uns 20 anos atrás, mais ou menos. Depois que criaram a programação orientada a objetos, acabou. Ninguém desenvolve nada novo mais que não seja usando
os conceitos de orientação a objeto. Inclusive, vários compiladores e linguagens de programação que existiam há mais de 20 anos atrás, que foram concebidos de forma procedural, eles evoluíram nas suas versões mais novas para que você pudesse usar essas mesmas linguagens de programação dentro dos conceitos de orientação a objeto. E aí, o que é o conceito de programação orientada a objetos? O PO, né, programação orientada a objeto, envolve classe, atributo, método, construtor, modificadores, tudo isso que a gente está vendo aqui, ó, são conceitos que vieram com a programação orientada a objeto. Que o Java já nasceu, o Java tem uma vantagem nesse aspecto, porque o Java nasceu já na era da programação orientada a objeto. Então, o Java já nasceu de fábrica, a primeira versão do Java, ele já era PO. Outras linguagens mais antigas se transformaram em orientado a objeto. O PHP é um exemplo. Ele se transformou. Ele não era. Inclusive, o PHP, acho que foi todo reescrito depois disso, tá? O PHP chegou num ponto aí que praticamente deixaram ele... Não sei se foi da versão 6 para 7. A 7 foi completamente reescrita do zero. E aí, já 100%... Com a possibilidade de orientação a objeto, né? Acho que foi a 7 mesmo. Então, algumas linguagens, né, nesse meio do caminho mudaram. Mas hoje, qualquer sistema novo que você vai desenvolver, dificilmente vai ser escrito de forma procedural. Vai ser escrito usando todos esses conceitos de orientação a objeto. E ele é mais simples que procedural? Então... Aí é relativo, não é uma questão de ser mais simples ou não, é uma questão de ser mais produtivo. Eu não sei se eu já comentei isso com vocês, mas em computação, como em muitas outras áreas, gente, uma tecnologia só vai para frente se ela é vantajosa financeiramente. Aliás, tudo, né? Se é, de alguma forma, vantajoso financeiramente, aquela tecnologia tem futuro. Nenhuma empresa gasta dinheiro com a tecnologia porque acha legal e bonitinho. Ninguém faz isso. Então, se uma tecnologia ela dá retorno financeiro direto ou indiretamente para a empresa investe naquela tecnologia. Entendeu? Então, a questão da programação orientada a objeto está nessa mesma linha. Está nessa mesma linha. Ou seja, a programação orientada a objeto, ela é mais eficiente do que a procedural, em diversos aspectos. Agora, é óbvio que depende dos programadores também. Você tem 3 programadores que dizem que programa orientado a objeto, mas são horrorosos e não dão conta, e você tem 3 caras fera em procedural, aí a situação é diferente por causa dos programadores, não por causa do conceito, né? Tá? Então, a tecnologia de programação orientada a objeto veio, tomou o mercado e é o conceito que se usa hoje, porque ela se mostrou mais eficiente. Tá? Tecnologicamente mais interessante. Bom, agora, depois de encapsular, nós vamos ver agora a questão de pacotes. O que são pacotes? Package. Pacotes e API. Bom, nós já usamos, em alguns exemplos, o import. Nós usamos o import quando nós fomos receber a informação via teclado. E aqui ele está mostrando que quando eu faço o import, eu posso importar a classe de um pacote, ou eu posso importar todas as classes de um determinado pacote. Aqui o exemplo de importar uma classe. Aqui ele está importando a classe Scanner, que foi exatamente a que a gente importou quando nós fomos usar aquele exemplo, né? Então aqui eu estou importando a classe Scanner, que está dentro do pacote util. E aí eu posso usar a classe Scanner dentro do meu código Java.
Então, aqui eu estou criando uma instância da classe scanner que foi importada aqui. Quando eu importo, eu trago aquele código, né, aquele algoritmo para dentro desse meu sistema, desse meu software que eu estou desenvolvendo em Java e posso passar a usar aquela classe dentro do meu código. Quando eu quero importar o pacote inteiro, eu coloco o nome do pacote, ponto asterisco, automaticamente todas as classes dentro daquele pacote serão importadas. Vamos criar um exemplo aqui. Bom, o que é um pacote? Vamos criar aqui o... deixa eu ver. Gostei desses exemplos aqui, não. Eu vou tentar fazer um teste aqui, tá? Vou tentar fazer um teste aqui. Dentro da nossa pasta temp, é onde estão todos os nossos códigos. Deixa eu ver como é que ele está compilando esse pacote aqui. Meu pacote. Deixa eu ver como é que eu vou aprontar esse negócio aqui. Tá. Eu vou criar aqui esse código, eu vou chamar ele de... O P41 foi o último. Eu vou criar esse cara aqui como sendo o P42. Então, vamos fechar esse 41 e esse 40. Vamos colocar aqui, esse cara será a classe P42. Eu vou criar um pacote chamado chamar de pacote 99. Deixa eu salvar isso aqui como P42, P42.java. Então, eu coloquei aqui, chamei isso aqui de pacote 99. Pronto. Vou salvar vou compilar esse P42. Compilar ele aqui. Java C P42.java. Compilou. Vamos ver o que temos. Nós temos aqui. Nós temos o P42.class, que ele gerou tudo certinho. Deixa eu ver. Isso. Compilou o P42. Agora que nós compilamos esse P42 e falamos que ele é do pacote P99, pacote 99, é o pacote 99. Como é que a gente usa ele? Vamos compilar esse pacote aqui com -d, Java C -d ponto tá. Então,
Java C menos D, vamos lá. Vou rodar esse negócio aqui. Então, está na minha pasta temp aqui, o meu p42.java, que foi compilado. E agora nós vamos compilar com Java C, menos D ponto, que é a pasta, menos D ponto, que é a pasta que a gente está, e o nome do pacote. myPackageClass.java. Ah, tá. Na realidade, eu não deveria ter compilado, né? O P42 é assim, ó, menos P42.java. Vamos ver o que mudou aqui. Deixa eu ver, só um momento. Ah, tá. Deixa eu mostrar para vocês o que aconteceu aqui. Eu compilei, ó, Java C menos D ponto P42.java. Se eu der um dir aqui agora, ó. Cacilda. Ele criou uma pasta chamada pacote 99. O que tem dentro dessa pasta pacote 99? Vamos lá ver. CD pacote 99. Ele colocou dentro da pasta pacote 99 o P42.class. Certo? Então, olha só, aprendemos uma novidade hoje. Ao fazer a compilação de uma classe que especificamos em seu código-fonte, que ela faz parte de um pacote, e chamamos esse pacote de pacote 99, e a classe P42, ela faz parte do pacote 99, eu compilo ela com Java menos D ponto é a pasta que eu estou, P42.java. Então, os bytecodes gerados do P42 vai para dentro da pasta que é o pacote 99, que nós vimos ali. Deixa eu dar um dir aqui para a gente ver de novo. Que é a pasta pacote 99. Então, lá dentro está esse cara. Bom, então, se eu for usar agora, vamos tentar fazer um teste aqui para usar o P42. Para isso, aliás, já está, né? Ele não tem nada, é só uma mensagem. Vamos só trocar essa mensagem aqui. Alô, galera da UFTM. Pronto. Salvou. Compilou de novo, P42, ele joga para dentro da pasta pacote 99, os bytecodes da compilação. Então, esse é o pacote, tá? A gente define package e coloca a classe. No processo de compilação, usando essa sintaxe, é criado a pasta e a classe é colocada dentro dessa pasta. Se eu quiser rodar, eu tenho que entrar lá dentro, né? Beleza. Então, quando você faz o import, você tem que usar o pacote, tá? Quando você precisar usar aquela classe que está dentro de um determinado pacote, já fizemos isso, né? Como ele mostra aqui, ó, a gente faz o import e automaticamente a gente vai ter acesso àquela classe ou às classes que estão dentro daquele pacote. Próximo passo. Terminou? É só isso? Só. Acabou. Então, um passo adiante, agora nós vamos para herança. E aí, para estudar a herança, nós temos subclasse e superclasse. Subclasse é filho, superclasse é um parente. Vamos lá, vamos ver os exemplos aqui. Nós já fizemos algo similar. Nós vamos
Deixa eu ver. Vamos fazer mais um exemplo. Vamos fazer mais um, tá? Isso aqui já está contemplado. Nós já fizemos isso aqui antes. Mas agora nós vamos fazer um outro. Vamos fazer um outro exemplo usando os métodos getSet, tentando juntar um pouquinho das coisas que nós já estudamos. Então, o P42 foi o último. Eu vou criar aqui, por exemplo, P42. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Deixa eu ver se tem aqui. Não tem. Eu vou criar uma classe cidade. Essa classe cidade, eu vou salvar ela aqui. Cidade.java. Cidade. Essa classe cidade vai ter, já vou usar o conceito de encapsulamento. A cidade vai ter um nome. Essa classe também vai ter essa classe, caramba. Essa classe também vai ter uma outra propriedade que é população. Propriedade. Tem mania de falar propriedade. Lá na apostila, no tutorial que a gente está seguindo, eles chamam de atributo. Então, minha classe cidade tem o atributo nome e o atributo população. Vou criar agora os métodos getSet. Então, eu vou ter um método get nome, que simplesmente devolve, aí tem que devolver um string, não pode ser void, né? String nome, devolve nome, então ele vai devolver return nome. Vai ter o método set nome, que não devolve nada, set nome. E aí, para setar um nome, ele vai precisar receber um string, e aí depois o nome vai ser igual ao que foi passado em N. Esse this significa esta classe. Então, o atributo nome desta classe que eu estou dentro, tá? Esse this aqui eu acho que até funciona sem também. Então, tem o método getSet para nome. Agora eu vou criar o getSet para população. Então, tem o método getPopulação, que simplesmente retorna população. E vou criar o método setPopulação. Vai receber um int p e vai colocar em população o valor de p. Pronto, então essa é a minha classe cidade. Agora eu vou criar uma outra classe. Vou criar uma classe Uberaba. Deixa eu salvar essa classe Uberaba. Deixa eu dar uma mexida nisso aqui. A classe Uberaba herda, ela é uma extensão de cidade.
Então, Uberaba passa a ter todos os atributos e métodos de cidade. Consequentemente, eu posso falar que... Não, aqui no Uberaba não ficou um nome bom, não. Na realidade, em vez de Uberaba, eu vou mudar esse nome aqui. Vai ser Cidade 1. Não, só cidade... Não, pera, deixa eu melhorar isso aqui, que não ficou legal, não. Eu vou trocar esse conceito aqui de nome. Vai ter população e área. Área. Get área. Pronto. Vou compilar de novo. Vamos compilar o cidade de novo. Ah, não tinha compilado ainda não, né? Cidade.java. Compilou. Cidade.java. Está compilado. Cidade tem... Não, só que área não pode ser string, né? Vou compilar de novo. Int. Tudo int. Área e população. Pronto. Compilando novamente. Cidade.java, compilado. Então, cidade é uma classe que tem os atributos área e população. Estou usando os conceitos de encapsulamento. Os atributos da classe são de acesso privado. E aí eu criei os métodos get e set para os atributos que serão manipulados por outras classes, que não necessariamente precisam ser todos. Agora sim, eu estou criando a classe Uberaba e extend de cidade, ou seja, Uberaba terá todos os atributos e métodos da classe cidade. Consequentemente, eu posso criar aqui classe Uberaba. Não, desculpa, peraí. Vamos lá. Uberaba C1 igual new Uberaba. Aí eu vou fazer que C1 ponto set populacal igual 250 mil. C1 ponto set área igual 40.822. E agora eu consigo... Vamos fazer um print para ver esses conteúdos. Então, agora, eu vou fazer aqui, vou mostrar... Não, é um só. Bem lembrado. Então, população igual. Como é que eu faço para ter acesso à população? C1.get população. Método get para pegar essa informação. E depois a área C1.get área. Estou aproveitando esse exemplo aqui para relembrar, porque nós já fizemos isso em exemplos anteriores. Conceito de herança. O que é o conceito de herança? O conceito de herança ele está ligado diretamente à instrução extends. Ou seja, quando eu falo que uma classe extende de outra, significa que essa classe que eu estou criando, ela ganha por herança todos os atributos e métodos da classe da qual eu estou estendendo. Vamos ver se esse troço vai funcionar. E aí eu aproveitei para usar os conceitos de encapsulamento também, definindo os atributos da classe cidade como privado e criando os métodos getSet. Então, cidade já tinha compilado, agora tem que compilar Uberaba. C1, o que está errado? Nossa, gente, olha como é que eu fiz isso aqui. Eu estou tentando... Eu pus o... Olha que bobajona que eu fiz aqui. Eu pus o nome do método como se fosse um atributo. Isso aqui é um método, então abre parêntese, passa o valor,
Como é que é o método set população? O método set população está aqui, ó. Ah, desculpa, está aqui, ó. Set população. Ele recebe um int e pega esse valor de P que ele recebeu e coloca na população. Então, quando eu faço set população, eu tenho que mandar um int aqui dentro, ó. O set área, a mesma coisa. O set área... Cadê o set área? Ah, tinha que ser aqui, ó. Set área... int A, coloca na área. Agora tem que compilar esse cara aqui de novo, porque ficou errado, que era o cidade. Compilando cidade de novo, compilando o Uberaba agora. Então, o set área está com o mesmo problema, ó, do set população. É porque eu não salvei aqui, ó. Esse aqui eu já corrigi, mas o set área também é um método. Então, abre parênteses. Ele recebe também um int. Estou mandando aqui 40.822. Pronto. Vamos para a compilação de novo. Compilando o uberaba.java, foi compilado. Agora vamos executar. Executou. Então perceba que eu tive acesso à população, tive acesso à área e alterei a população do C1 e alterei a área também de C1 através dos métodos set. Tive acesso aos valores do atributo graças aos métodos get. Get população e get área. Então, isso é herança. Herança é quando eu uso o extends para criar uma classe que vai herdar de outra. E aí, gente, eu posso ter a classe A e depois criar uma classe B que herda da classe A. Depois eu crio a classe C que herda da B. E aí você vai no conceito de herança mesmo. O conceito de herança na programação orientada a objeto, ela veio daquele conceito de herança mesmo. Quando você é filho do seu pai e de sua mãe e você herda, você tem uma herança genética dos seus pais, né? Então, a galera que inventou a programação orientada a objetos, na hora que colocou esse conceito de herança, ela pensou exatamente nisso. A diferença é que aqui você herda 100%. O que tiver de atributo e método na classe, se você faz uma herança, você herda tudo. Pronto. Então, isso é herança. Agora nós vamos para polimorfismo. Olha que coisa bonita. Vamos para o conceito de polimorfismo. Ah, tá. Eu fechei? Peraí. Não, já vamos fazendo agora para facilitar aqui. Era o cidade e Uberaba, né? Tá aí Uberaba. E agora o cidade. Pronto, cidade. E aí o P40 P40. Foi P40? P41. Foi? Beleza, vamos lá, vamos para o polimorfismo. Deixa eu lembrar aqui. Vamos ao exemplo que ele dá. Ele cria uma classe animal com o método o som que o animal faz. Depois, ele cria uma classe porco que herda de animal. E aqui ele cria o mesmo método som. E depois ele cria outra classe cachorro que também herda de animal, que também tem o mesmo método. Aí, vamos ver. Certo? Ah, uso super, quer ver? Deixa eu ver se eu estou lembrando direitinho. Classe animal, classe porco que herda de animal, classe cachorro que herda de animal, a minha classe, crio um animal, crio um porco,
crio um cachorro, e aí eu tenho o som do animal. Ah, beleza, entendi. Vamos fazer esse mesmo exemplo aqui, só que nós vamos traduzindo aqui, tá? Então, vamos lá. Vamos criar uma classe animal. Animal a gente não tinha criado ainda não, né? Não. Então, vamos criar aqui. Vou fechar isso aqui tudo. Vou criar uma classe animal. Animal.java. E aqui nós vamos falar, o animal faz um som. Animal... vou chamar de grito, tá? Animal grito. É o grito do animal. Faz um som. Pronto, tá bom. Essa é a classe animal. Agora eu vou criar uma outra classe, que é a classe porco. Então, eu vou criar uma classe porco. Que herda de animal. Porco.java. Então, vai ser... Ah, tá. O nome do método tem que ser o mesmo. Animal grito. Aqui vai ser também animal grito. E aí, nós vamos colocar aqui. O porco faz oink, 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 oink. Esse é o som do porco. É o grito do porco. Eu tenho o porco que herda de animal. Nós vimos que quando uma classe herda de outro, ele herda tudo. Então, o porco, o que o porco está herdando no animal? Está herdando um método animal grito. Só que no porco também tem um método animal grito. Então, esse é o dilema que nós vamos entender aqui no polimorfismo, tá? Mas nós vamos também criar um cachorro, uma classe cão. Então, vamos criar uma classe aqui. Classe cão, que também estende de animal. Vamos salvar ela aqui como cão.java. E aí nós vamos falar assim, ó, o cachorro, o cão faz au. Então veja que também, do mesmo jeito que o porco extends de animal e tem o método animal grito, o cão também extends de animal e também tem o método animal grito. Deixa eu copiar aqui, animal grito. Aqui também será animal grito. Então, eu tenho a classe animal e tenho o método animal grito. E eu tenho porco e cão, que todos dois eles herdam de animal e tem um método animal grito, igual da classe pai. Beleza? Até aqui tudo bem. Vamos seguir no exemplo. Agora nós vamos criar o programa que eu vou chamar de P43, que é o próximo. Vou salvar. P43.java. No P43, vamos lá. Chega isso aqui para frente. Chega isso aqui para frente. Então, eu vou criar uma classe animal que eu chamo de meu animal. Meu animal é da classe animal. Vou criar uma outra instância da classe animal que é meu porco. Uai, peraí, não tô gostando disso aqui não. Ah, desculpa. Entendi. Só que aqui é new porco. Porco. Engraçado, será que esse cara errou no exemplo? Ele está chamando todas de animal. Não, é isso mesmo, eu acho. Polimorfismo. Ele cria todas do tipo animal, mas na hora de fazer o new, ele faz o new pelas classes específicas. Vamos ver se é isso mesmo.
new porco, new cão. Então, meu porco, meu cão. Vou tirar esses comentários aqui. Aí ele vai fazer meu animal. Aí a gente tem que pegar o nome aqui que é animal grito. Meu porco, meu cão. Então, vamos lá, vamos entender aqui o conceito de polimorfismo. Passando, temos uma classe animal. Essa classe animal tem um método animal grito. E aqui o conteúdo desse método. O porco, ele herda de animal. E tem também um método da classe animal grito. Então, percebam que quando eu criar uma instância de porco, eu posso usar o método animal grito do porco ou do animal, porque ele tem os dois. E os dois têm o mesmo nome, os dois são idênticos. Vamos ver qual que é a questão do polimorfismo aqui. O cão acontece a mesma coisa de porco. O cão extende de animal e tem também o seu método animal grito. Quando a gente cria uma classe e cria uma instância para cada uma das três classes, todas as três, no exemplo que está lá no site, são do tipo animal, porém, aqui ele fala que é um new animal, aqui é porco e aqui é cão, das três classes. E aí ele vai chamar os três gritos. Vamos ver que bicho vai dar isso aqui. Então, vamos compilar tudo. Java C animal.java. Java C porco.java. Java C cão.java. Java C P43.java. E agora, na hora de executar, a gente executa só o P43. Olha o que acontece. Quando a gente executa o P43, ele mostrou aqui primeiro. Quando eu falo meu animal grito, como esse meu animal é uma instância da classe animal, que é essa daqui, ele fala o animal faz um som. Então tá aqui, ó. O animal faz um som. Depois, que é esse aqui. O meu porco, que é uma instância da classe porco, ele faz isso aqui, ó, oink, oink, oink. Ou seja, quando eu criar uma instância de porco, o método que será processado é o método da classe porco, animal grito, e não o animal grito lá da herança de animal. Entenderam aqui da onde que está vindo? Na hora que ele vai fazer o meu cão animal.grito, como o meu cão é uma instância de cão, ele vai executar aqui, ó. O cão faz au. Certo? Então vamos seguir no polimorfismo aqui. Ele deve mostrar mais para frente, eu acho que tem uma opção de botar um super aqui, que você executa o método da classe do pai, sabe? Mas eu não vou me adiantar não, porque isso deve estar para frente aqui. Ou seja, a questão do polimorfismo aqui é a possibilidade de você ter aí vale tanto para método como para propriedade também. Eu tenho uma classe que herda de uma outra e as duas têm um método idêntico, com o mesmo nome e mesmos parâmetros. Lembra que quando a gente estudou método, a gente viu que numa classe pode ter 3, 4 métodos com nomes iguais, mas se os parâmetros são diferentes em quantidade ou em tipo, o Java consegue identificar qual que ele deve chamar, qual dos métodos. Então aqui nós temos uma situação diferente ainda. Eu tenho uma classe que tem um método que é exatamente igual no nome e nos parâmetros ao método herdado da classe pai. Mas na hora que eu chamar, ele vai pegar não do pai, que é animal, vai pegar aqui da classe que você instanciou. Esse é o conceito de polimorfismo. Aí pode clicar lá? Pode.
Deixa eu ver aqui. Vamos lá, começando aqui, ó. Animal, porco, cão e o P43. Certo? Tá ótimo. Vamos parar aqui em polimorfismo por hoje. Acho que mais umas... Eu acho que mais umas 2 semanas, pessoal, a gente consegue ver, porque a gente não sei se a gente vai estudar isso aqui tudo de ponta a ponta, não, tá? Até porque eu já passei como sugestão aí, quem quiser ir dar uma aprofundada, dar um pouco mais do Java, eu passei aquela playlist lá do YouTube, acho que vale muito a pena estudar aquilo lá, porque eu já estou querendo agora, no próximo mês que vai começar, no mais tardar na segunda quinzena, entrar na parte do Android Studio, e começar a criar algumas coisinhas, alguns exemplos para Android. Como a gente vai usar o Android Studio e dentro do Android Studio nós vamos programar em Java, por isso a gente está estudando Java desde o começo do semestre. Tá? Todos esses conceitos que vocês vão ver aqui, eles estão colocados lá dentro do Android Studio até de uma forma mais complexa, mas eu precisava que vocês tivessem no mínimo essa noção aqui. Certo? Alguma dúvida? Então, mãos à obra aí. B42, o senhor pode colocar. B42? 41.